Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje o assunto é super interessante, talvez vocês não conheçam o município de Floriano Peixoto, o município vizinho de Getúlio Vargas. Então hoje vamos explorar um pouco mais desse município tão pouco falado e tão pouco conhecido. E para isso eu trouxe uma representante do município que trabalha dentro do poder público e tem um conhecimento abrangente em relação ao assunto e ao tema colocado hoje. Vou pedir que você se apresente para nós, por gentileza. Olá, então, a vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o convite de estar aqui falando um pouco, então, do nosso município de Floriano Peixoto. Eu me chamo Silvana Konechef, trabalho, então, como o Ronan falou, lá no Poder Público já há praticamente 9 anos, né? E vim aqui falar um pouquinho do nosso município, das dificuldades, das potencialidades, enfim, que a gente possa ter um bate-papo bem saudável aí nos minutos. Show! Pessoal, eu peço que vocês já de antemão curtam, compartilham, sigam também as redes sociais vizinhas, sigam aqui, se inscrevam no canal, sigam também nossos apoiadores e patrocinadores, que sem eles não estaria rolando esse podcast. Silvana, a primeira pergunta que eu faço a você, quem é Silvana? Vamos lá. Então, a Silvana tem 37 anos, é mãe da Cecília, é filha do Daniel e da Lorena. Eu acho que a gente tem que falar muito, assim, das nossas origens, de onde que a gente veio, né? Sou natural, então, aqui de Getúlio Vargas, mas moro lá no município de Floriano Peixoto desde sempre, então, né? Morava no interior, agora moro na cidade. Trabalho lá no Poder Público, como eu te disse, né? Vocês que estão nos assistindo, como chefia de gabinete, mas nas cidades pequenas a gente acaba centralizando outras funções. Então, além da chefia de gabinete, eu faço a parte da assessoria de imprensa, que envolve os programas de rádio, os protocolos, cuido da parte dos comércios, lá nós temos um núcleo de comércios, e agora estou me desafiando, né, um pouquinho nessa área do turismo. Né? Nós temos um Conselho Municipal do Turismo lá e agora, então, eu sou presidente lá do nosso Conselho Municipal do Turismo. Minha formação, então, sou graduada e pós-graduada em administração, com habilitação em marketing, né? Totalmente diferente do que eu faço hoje. E essa paixão, então, pelo turismo surgiu de um tempinho para cá, assim, onde eu pude perceber o quanto que o município de Floriano Peixoto, então, tem de bonito, de belo, enfim. E hoje também estou me desafiando nessa área. Que legal, baita currículo. Silvana, como que foi e como que é, pra gente começar, antes de entrar no turismo em si, qual que é a história de Floriano? A sua emancipação, sabe? Qual que é a história desse município? Vamos lá, então. Floriano Peixoto, então, daqui uns dias a mais, então, dia 28 de dezembro, completa 29 anos de emancipação política administrativa. Lá no nosso município, nós temos um fato que nós comemoramos o dia da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora da Saúde, no dia 21 de novembro. Então, a nossa população resolveu, então, que comemora também, né, o aniversário do município naquela data, no dia 21 de novembro, o qual é feriado municipal. Pô, que legal. E esse ano, logo mais, aí a gente está comemorando os 29 anos. Mas a data de emancipação mesmo é 28 de dezembro. Floriano Peixoto, então, era distrito de Getúlio Vargas, né, um município jovem, como a gente havia conversado um pouquinho antes aí no início, é essencialmente agrícola. Né? Pelo último censo que a gente teve lá no nosso município de Floriano Peixoto, nós temos uma população de praticamente 1.700 habitantes. Né? O que mais que eu posso falar de Floriano Peixoto? É um município que tem qualidade de vida, assim, para as pessoas que moram lá, tá, Ronan? A gente tem uma educação de qualidade, a gente tem saúde de qualidade, a gente não tem questão de pobreza, a gente não tem questão de violência, né? É um município, assim, que quando as pessoas saem, pode deixar suas casas abertas, os seus carros abertos, as crianças podem brincar na rua. Então, levando em consideração tudo que a gente vê, né, a nível de região, de país, enfim, o nosso município de Floriano Peixoto é um lugar muito bom de se viver. E as etnias lá, predominante, qual que é? Na realidade, nós comemoramos muito fortemente as etnias italiana, polonesa e alemã. Até o nosso município de Floriano Peixoto é destaque aí a nível de região com as nossas festas de etnias. Também daqui uns dias a gente faz, então, dia 14 de novembro, a festa alemã e polonesa, onde a gente homenageia, então, os alemães e poloneses que vieram até o nosso município. E no mês de junho, a gente faz, então, a italiana. Como a predominância é, de forma maior,
dos italianos, a gente faz ela unicamente, então, comemorando só a etnia italiana no mês de junho. E quando começou essas festas de etnias? Quando que o pessoal pensou, vamos se organizar a nossa etnia para fazer uma festa, comemorar também os nossos antecessores, né? Isso. Olha, elas já estão chegando nas suas 16ª edições, algumas 12ª. Então, assim, fazem mais de 15 anos que o município de Floriano Peixoto vem comemorando aí as etnias. Faz tempo, né? Faz tempo. E além de nós comemorarmos, né, com toda a questão da gastronomia e da bebida, nós comemoramos também de uma forma cultural. Né? Nós temos um grupo de dança lá chamado Integrazione, onde tem mais de 80 integrantes, né? 80 integrantes de idades assim muito diversificadas, então desde crianças de 5 a 6 anos até a terceira idade lá com 70, 80 anos, que se caracteriza, se veste, e na noite então das nossas festas eles fazem uma belíssima apresentação. Agora nos últimos tempos também o nosso grupo acabou sendo reconhecido a nível de região, a gente já está recebendo convites para representar o nosso município em outros lugares. Nossa. A última apresentação desse ano foi no município de Ipiranga. Agora, daqui uns dias a mais, a gente vem no festival de dança que tem aqui na Faculdade Ideal. Então, a gente também tem o grupo de dança que também leva alegria e cultura lá para os nossos antepassados. E essa ideia do turismo em si, onde é que nasceu, como nasceu, o porquê que nasceu essa ideia de trazer esse turismo para dentro do município? Para quem não conhece Floriano Peixoto é um lugar muito bonito, né? Eu acho que você já conhece também, vocês conhecem. Floriano Peixoto é um lugar de um relevo super bonito. Floriano Peixoto tem paisagens lindas, nós temos vários rios, nós temos a questão das pinguelas, que poucos municípios, né, ainda têm. E nós temos um relevo muito propício para a questão da uva, né, da viticultura. Até depois a gente vai falar um pouquinho. A gente tem um reconhecimento muito grande assim, a nível de região quando se fala da produção dos vinhos lá do nosso município. Que é uma coisa que o pessoal já vem produzindo desde lá da imigração, né, que a gente falou, que a nossa característica é bastante de italianos. Então, eles vieram para Floriano Peixoto trabalhar braçal e muitos produziam os seus vinhos lá nos porões. Né? Então, o turismo começou há alguns anos lá no município de Floriano Peixoto, quando ainda a Emater, né, que é a nossa parceira lá de sempre, juntamente com o Senar, enfim, começaram a desenvolver alguns módulos de cursos voltados a propriedades que quisessem se integrar num possível roteiro que pudesse acontecer lá no município de Floriano Peixoto. Isso bem antes de eu estar na prefeitura. Né? Então, isso mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos. Aí teve um módulo, que nesse módulo tinha vários cursos. Podemos citar a questão de paisagens, de boas práticas alimentares, questões de como que o pessoal tinha que fazer para atender bem os visitantes, tinha a questão de preparação de alimentos, enfim, vários módulos. Eu lembro que o pessoal me contou, quando eu iniciei lá no Poder Público, que quando falaram, né, do turismo lá no município de Floriano Peixoto, muitas pessoas se interessaram. Né? Pessoas que tinham empreendimentos, pessoas que tinham grandes potencialidades, pessoas que tinham propriedades, então, quase praticamente preparadas, pessoas que faziam desde a questão de artesanatos, tudo mais. Então, teve, assim, uma grande procura. 30, 40 propriedades teriam se inscrito para iniciar aquele módulo ali, para talvez integrar a questão do roteiro turístico de Floriano Peixoto. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram desistindo. Por quê? Principalmente porque precisa ter uma dedicação, né? Estar a par de tudo que vem acontecendo e se atualizando e participando dos cursos e fazendo o que aprende na propriedade e também ir se preparando para posteriormente receber pessoas nas suas propriedades. E as pessoas foram desistindo porque começou a faltar mão de obra. Porque as pessoas acho que achavam que o turismo ia proporcionar rentabilidade em curto prazo. E não é assim que funciona, né? Para você desenvolver um roteiro turístico hoje, você leva anos, né? Para tu preparar tudo, preparar as propriedades, preparar as pessoas. E muitas vezes as pessoas não vivem disso, né, Ana? Elas vivem de outros segmentos. Então, tipo, faltou mão de obra em muitas das propriedades. Ok, então, tinha 30, 40 propriedades inscritas. Dessas 30, 40 foi diminuindo, foi ficando 10, foi ficando 8. E nos últimos dias, ali onde depois que a gente organizou tudo, disse, então vamos fazer um piloto. Aí eu já estava na prefeitura, né, juntamente com o pessoal da Emater, vamos fazer um piloto, vamos fazer um teste.
né? Ver se a gente tem potencialidade mesmo. A gente ficou com 5 propriedades. 5 só? 5 propriedades. Porque quando a gente foi falar com as propriedades e disse que elas teriam que ter um tempo disponível para estar recebendo, para estar organizando, para estar embelezando todas essas propriedades, muitas se retiraram porque não tinham mão de obra suficiente e não tinham tempo para fazer isso. Então, nós ficamos com 5 propriedades. Nós criamos, então, o roteiro Encantos do Interior. Que massa. Isso foi lá em 2022. A gente fez um piloto, né? Onde a gente visitou as propriedades, a gente convidou... Com essas 5 que ficaram. Que ficaram. Aí a gente convidou algumas pessoas, assim, que pudessem nos dar um feedback, né? Não foram, digamos assim, turistas. Foram pessoas que representavam entidades, né? Pessoas, enfim, que pudessem dizer para nós, depois no final do roteiro teve uma ficha de avaliação e que pudessem dizer para nós o que vocês têm que melhorar, o que foi bom, o que não foi. Então, foi realmente um piloto, né? E aí, essas propriedades, então, se prepararam, né? Foi muito legal, foi muito bonito. As propriedades estavam realmente preparadas para receber os visitantes, né? Nós, quanto poder público, também a gente se empenhou muito para fazer com que, quando as pessoas viessem a Floriano Peixoto, depois elas sentissem vontade de voltar, né? Então, a gente fez esse piloto. Depois do piloto, de novo, deu uma esfriadinha ali na questão do nosso roteiro, né? As propriedades também seguiram com as suas atividades e tal, daí deu uma parada também, porque nós, quanto região, assim, a gente não tem muito público, né? Para trazer para os municípios. E aí, a gente fez uma caminhada, né? Fez uma caminhada que agora está muito em alta a questão do turismo de natureza, né? Fizemos uma caminhada onde a gente, de novo, integrou as propriedades participantes do roteiro, né? A gente fez um ponto central onde as propriedades se reuniram numa só. E a gente trouxe daí o pessoal de fora para fazer uma caminhada daí pelo interior do nosso município de Floriano Peixoto também. Passando por essas propriedades, para essas 5? Na realidade, a gente fez uma rota alternativa, né? Porque as nossas propriedades são distantes, né? Então, a gente, por exemplo, assim, o ponto de chegada era na Agroindústria Babisco, que é uma propriedade lá que integra o nosso roteiro, né, que faz a questão dos panificados, e eles têm uma propriedade muito linda, né, assim, de natureza mesmo. E aí a gente levou até lá na propriedade as outras. Então a gente levou a Vinícola Zanivan lá expondo os seus produtos, a gente levou a Cachaçaria Santo Isidoro lá também expondo os seus produtos, a propriedade Sabores da Roça também, que faz parte. Então a gente levou o pessoal lá, se concentrou então na agroindústria lá do Babisco, por ser distante, né? E como que funciona esse roteiro em Encantos do Interior? Como é que compõe esse roteiro? Por exemplo, assim, a gente quer visitar o Encantos do Interior. Como é que funciona essa logística? Nesse piloto que a gente fez, então, o pessoal vinha até a sede do município, né? A partir do momento que eles chegavam à sede do município, eles eram recepcionados, então, pelo pessoal ali que estava encarregado disso. Tinha um transporte, né? Que levava eles, então, até a propriedade que ia servir um café da manhã, que era lá na propriedade, então, da agroindústria Babisco. Lá eles tinham um café da manhã com produtos coloniais, enfim. Eles podiam ficar, então, contemplando toda a natureza que tem lá. Enfim, tem a igreja também. Nós temos igrejas lá em Floriano Peixoto, para quem gosta dessa questão da religião, né? Igrejas antigas. E até quem não gosta, mas mais pela arquitetura, né? Arquitetura, sabe? Algumas igrejas lá que a arquitetura nunca mais vai se fazer. Não. As que tem, né? Então, daí podia fazer esse processo de ir lá, se você acredita, rezar, ou só conhecer, enfim, tirar umas fotos e tal. Posterior a isso, nós visitávamos, né, a Cachaçaria Santo Isidoro, né? O pessoal ia lá na Cachaçaria Santo Isidoro, aprendia todo o processo, desde o início, desde a questão de como que faz lá, corta a cana, moe a cana, como é que faz o processo da cachaça, depois fazia a degustação dos produtos. E nós voltávamos para a cidade, onde nós tínhamos um restaurante também, que estava dentro do roteiro, que hoje não está mais, né? Que é um restaurante que o pessoal se mudou, não está mais no município. Almoçava, né? Ficava lá um pouquinho no restaurante e depois nós nos deslocávamos para o nosso ginásio municipal de esporte, onde lá, então, o pessoal apreciava a apresentação do nosso grupo de dança Integrazione. Então, depois do almoço, o pessoal podia também sentar lá, né? E assistir a apresentação do grupo de dança. O pessoal daí também foi convidado a se juntar, a dançar que legal, junto com o grupo de dança. E depois a gente
partia, então, para a propriedade Sabores da Roça. Lá no Sabores da Roça é uma propriedade, então, que tem forte a etnia polonesa. Então, chegando lá, tinha toda a questão do pierogi, do pãozinho com sal, que é um ritual dos poloneses. Nós tínhamos uma oficina que o pessoal podia fazer o seu pierogi. Que legal. Fazia o pierogi, então fritava o seu próprio pierogi. Desculpa minha ignorância, eu não sei o que é pierogi. Pierogi, então, é um pastelzinho feito de derivado de queijo. No caso, o pessoal chama de puína, chama de requeijão, né? Então, é a massa do pastel normal, isso que a gente come. E aí, o derivado é de queijo. Então, daí você põe a massa, coloca o derivado de queijo com um temperinho, com uma salsinha e com sal. Já é feito o processo. Fecha ele e frita. Que massa. Posso dizer a vocês que bom. É delicioso. E hoje eles fazem ainda esse... Na nossa festa alemã e polonesa agora, que vocês já estão convidados a estarem participando. Obrigado. O aperitivo inicial que as pessoas recebem na nossa festa antes do jantar é o pierogi frito. E depois, durante o jantar, elas podem estar apreciando o pierogi daí cozido. Que é o mesmo processo, só que daí a massa é cozida e daí você come com molho. Pô, que legal. Isso. E aí, depois que a gente saía da propriedade Sabores da Roça, né? A gente retornava à sede do município e aí findava o roteiro. E como que vocês fizeram essas propriedades, a escolha dessas propriedades? Essas propriedades, na realidade, eram aquelas propriedades, né, que integravam aquele grupo de propriedades que tinham intenção de participar, que eu falei no início. Elas estavam lá daqueles 30 lá. Estavam lá naquelas propriedades e que daí acamparam todo esse processo, né, de estar presente nos treinamentos, nos processos, enfim, e que quiseram estar conosco, né, ofertando os produtos que elas tinham. Então, quando a gente falou que ia lançar o piloto, realmente essas propriedades deram ok para nós e disseram a gente vai estar presente e vai estar participando do roteiro. E hoje, uma propriedade fazer parte do Encantos do Interior, o que ela precisa ter? Na realidade, assim, ó, nós temos propriedades lá, Bruno, Tem maravilhosas. lugar muito bonito lá em Floriano. Tem muito lugar bonito, tem assim, ó, um potencial fantástico para receber, para fazer parte do roteiro. Agora, que nem a gente estava falando no início, está muito em alta essa questão do turismo de natureza, né? Tem propriedades lá que tem desde a questão dos animais, né? De poder estar recebendo, mostrando para os turistas. Tem a questão de sombra, de embelezamento. Tem propriedades fantásticas. É só ter vontade e, que nem eu te falei, mão de obra e disponibilidade de estar participando de um roteiro. Porque para tu receber turistas, você precisa de uma demanda de tempo, né? Você precisa se preparar, você precisa também gostar disso e saber que o turismo, ele não vai te dar uma rentabilidade de hoje para amanhã. Né? Como nós temos os municípios pequenos aqui, a gente não consegue alavancar o turismo num modelo assim que a gente receba pessoas todas as semanas, praticamente um dia sim, um dia não. Vai chegar um momento que talvez tu vai receber um grupo de turistas uma vez por mês, né? Ou menos que isso. Então, as propriedades também têm que estar dispostas e ter tempo para estar participando. Mas querendo participar, o nosso roteiro está aberto para receber qualquer propriedade lá do nosso município que queira participar e que também, de uma certa forma, possa contribuir com ideias, com sugestões, né? Que diga para nós, muitas vezes a gente acaba morando lá e não vê as coisas bonitas que a gente tem lá em Floriano Peixoto, né? Às vezes a gente faz uma imagem, faz uma foto e tal, e o pessoal de lá mesmo diz, aonde é esse lugar tão bonito? Zanivan, a Cachaçaria do Isidoro. Como que o pessoal faz para conhecer esse local? Na realidade, a gente trabalha por agendamento, né? Porque, como eu te falei antes, todas essas propriedades, elas também fazem outras demandas, né? Na propriedade delas, muitas vezes tem outros compromissos. Então, a gente trabalha com um agendamento. Quer conhecer a cachaçaria, né? Daí liga lá na Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto. Ah, o contato é com vocês. Isso, entra em contato. Ou muitas pessoas aqui da região têm o contato também dos próprios proprietários, né? Pode estar entrando em contato com eles, que a gente também faz uma organização para que o pessoal venha lá conhecer, então, os nossos atrativos. Que nem a Cachaçaria Santo Isidoro, ela teve a grata satisfação, né? De ser a primeira cachaçaria do estado a se enquadrar na lei da cachaça artesanal. Caraca, Isso. a primeira do estado.
estado, cara. Não é qualquer coisa. É, do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma cachaçaria, na realidade, que vem produzindo lá desde 1930. Nossa. É, mas aí o que acontece? Nossa. De forma clandestina, né? Onde o pessoal fazia lá as suas cachaças. Com os meios que tinham na época, né? Isso, com os meios que tinham na época. E aí, o Santo Isidoro, aí é uma homenagem ao pai deles, né? Ele que começou. Lá em 1930, onde ele começou a produzir. E daí os meninos têm uma história bem legal que eles contam, né? Que o seu Isidoro produzia o produto pra família. Pra quando os amigos vinham lá oferecer um aperitivo, oferecer uma cachaça. E com o tempo, o produto dele ficou tão bom que ele foi aumentando a produção. E quando ele faleceu, né? Ele deixou um legado lá pros filhos, né? Principalmente pro Gerson, que ele tem uma delimitação física, né? Que disse assim, não, você tem que continuar. E eles continuaram e hoje eles estão aí levando o nome do município de Floriano Peixoto a feiras, né? Quando eles foram reconhecidos como a primeira cachaçaria do estado do Rio Grande do Sul, para nós é uma alegria muito imensa, porque a gente conseguiu, quanto o poder público, estar auxiliando eles, né? Então, a gente fica muito feliz quando o pessoal diz, não, eu quero saber como é que a cachaçaria Santo Isidoro conseguiu esse feito, e o produto deles é de qualidade. Então, quando o pessoal quiser conhecer, visitar, saber como é que funcionou, também pode estar entrando em contato conosco. A Vinícola Zanivan também é uma propriedade também que há muitos anos já o Gracelino produz vinho, que nem eu estava te falando antes. A gente traz o vinho da Vinícola Zanivan aqui também para referenciar todos os outros produtores de vinho que a gente tem lá no nosso município de Floriano Peixoto. Não é exclusivo, não é só ele que faz vinho. Da cantina. Da cantina. É essa, mas nós temos os nossos produtores de vinho lá que fazem de forma artesanal. Daí naquele garrafãozão. Isso, que faz lá nos porões, ainda de forma artesanal. E assim, ó, vou te dizer, participamos de vários concursos a nível de região. E Floriano Peixoto sempre vem para casa com prêmio. Que legal. Sempre. E o Zanivan, no caso? Os de artesanal também. Também? A nossa vinícola... Caraca, meu. A nossa vinícola, por estar legalizada, leva o nome de Floriano Peixoto a feiras, né? Sim, participa da Expo Inter. Então, leva o nome de Floriano Peixoto. Até esse ano, eles ficaram classificados lá na Expo Inter, que tinha praticamente mais de 400 expositores na agricultura familiar. Nossa. 3º lugar no vinho. Caraca, então, assim, ó, o nome de Floriano Peixoto é levado para nossa região e isso deixa nós muito felizes. Cara, e tu vê, por exemplo, eu gosto de Floriano, acho lindo, desculpa até te cortar, acho lindo Floriano, a paisagem, mas eu não tinha conhecimento dessa parte do vinho, da cachaçaria, cara, tá me surpreendendo essa parte. E aí, quando a gente faz a festa italiana, a gente faz também, já que a gente tá falando do vinho, né, o encontro municipal do vinho. Como é que consiste esse encontro municipal do vinho? Aí a cantina não participa no concurso, tá? Porque avalia. Porque o processo deles de fazer já é, tipo assim, industrial. Sim, industrial. Né? Não é artesanal. Aí a gente faz a gente lança o concurso, os produtores lá colocam o seu produto, né? Para participar do concurso. O que consiste? A amostra vai para Bento Gonçalves, na Embrapa, onde é feita toda a avaliação química. Volta para o município, depois a avaliação é feita a parte degustativa, tá? Aí o enólogo vem, faz a degustação do cheiro, do gosto, do sabor, faz toda essa avaliação e os melhores vinhos produzidos de forma artesanal são colocados à disposição na nossa festa italiana. Como é que funciona? O pessoal chega na entrada, ganha uma tacinha de vidro com a logo da edição da festa. E lá dentro do local do evento tem as pipas. O pessoal vai lá, com a tacinha, abre a torneira ainda daquela maneira que abria lá nos porões. E pode se servir e pode degustar vinho ali durante toda a noite dentro do valor que paga pela ficha. Então, além da gastronomia que é toda italiana, que a gente faz a polenta no meio da sala. Pô, que massa. Um panelão de polenta lá no meio da sala, 4 horas de cozimento. Então, o pessoal vem lá para comer tortelli, vem para comer massa, vem para comer polenta, vem para comer fortaia. Não dá pra ir dieta. Não dá. E vem para degustar o vinho, então, os melhores. Então, a gente coloca à disposição 1º e 2º da categoria branco, 1º e 2º da categoria tinto. E, claro, tem o vinho também da Cantina Zanivan também disposto na festa. Que legal. E qual que é a história da Cantina Zanivan?
A Cantinas Danivan, na realidade, também é há alguns anos... Essa aqui é na cidade, né? Na cidade, há alguns anos, então, que a propriedade cultiva, então, as videiras lá no nosso município de Floriano Peixoto, e eles também vêm se especializando, né? Eles não ficaram parados no tempo, né? Eles foram se especializando, hoje eles têm um local muito bem preparado, eles têm toda a questão dos tanques de inox, eles têm toda a questão do envasamento, tu pode ver que eles têm desde a rotulagem sim, da garrafa, eu tava olhando. eles têm a questão da logo deles, enfim, eles vendem vinho assim pela internet, eles vendem vinho direto na cantina, eles vendem vinho, eles já têm pontos onde eles vendem vinhos aqui no município de Floriano, Erechim, enfim, em vários lugares. Então, é uma propriedade também que está lá no nosso município de Floriano Peixoto e que leva o nome do município aí a nível de estado. Que massa. E essa cantina também é para te visitar, a vinícola, também, a produção também é do mesmo sistema. Tu sabe que essa questão do agendamento, ela acaba sendo boa porque o pessoal está preparado para te receber. Claro, né? Sim. Isso, muitas vezes tu chega lá na propriedade e a pessoa não está devidamente preparada. Então, a gente gosta, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, não é assim? Ainda mais o pessoal do interior tem essa ideia, né? Isso, daí gosta de estar preparado. Então, todo o pessoal que quiser conhecer tanto a cachaçaria, como a vinícola, como a nossa agroindústria lá, Babisco também, que eles têm agroindústria, que eles fazem produtos de ótima qualidade também. Aí agenda, né? Eu quero visitar, daí a gente consegue organizar um roteiro bem legal. E tem um quantitativo de pessoas mínimas necessárias para isso? Não tem um quantitativo. Assim, quando a gente faz um roteiro completo, digamos assim, que a gente vai estruturar um roteiro desde a manhã, por exemplo, até o final do dia, aí sim, a gente sempre coloca um mínimo de umas 10, 15 pessoas até por causa da organização, né? Mas quando é só para visitar, assim, a vinícola, a cachaçaria, um grupo de amigos, quero ir lá visitar, bem de boa, pode ir lá visitar que a gente se organiza. E quais dias do final de semana, preferencialmente, na semana? Aí é questão de ligar, agendar e a gente vai dar as opções que o pessoal tem melhor para receber. E qual que é a tua visão em relação ao turismo local? A questão de expansão, a questão de captação de pessoas, a captação de recursos, tanto público quanto privada, para que realmente isso se torne algo grande, exponencial, que as pessoas conheçam, vou lá... Por exemplo, na cachaçaria do Santos Isidoro, do Santos Isidoro, da Danivan, para visitar, sabe? Saia da sua cidade, por exemplo, Passo Fundo, Erechim, para vir visitar especificamente isso. Qual que é a sua ideia em relação a essa estrutura? Tu sabes que a minha visão, eu vou dar a minha visão pessoal, né? Nós, quanto municípios pequenos, a gente tem uma dificuldade de vender os nossos roteiros, né? Parece que, olhando assim, a nossa região, o nosso estado o nosso estado do Rio Grande do Sul se concentra, tipo assim, quando se fala em Canela, Gramado, Serra, né? Nós aqui, da nossa região, nós fizemos parte da Termas e Lagos, né? Que é os municípios que compreende aqui a região da Mal, em todos os municípios vizinhos aqui. Parece que ainda eu sinto, falando pessoalmente, assim, uma dificuldade de a gente poder vender o peixe, sabe? De chamar as pessoas para virem para os nossos municípios, né? De conseguir mostrar o que a gente tem de bom nos nossos municípios. Tu sabes que Floriano Peixoto tem várias qualidades, vários atrativos, mas eu não posso dizer que Floriano Peixoto é um município preparado potencialmente para receber turistas. Não é, sabe por quê, Ronan? Porque nós não temos uma rede hoteleira, tá? Nós somos vizinhos de Getúlio Vargas, então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa questão de ajuda mútua, né? Trabalhar com os vizinhos, com os municípios lindeiros para poder também alavancar, porque o turismo ele tem que ser trabalhado a nível de região. Sim, tá? sim. Se os municípios começarem a trabalhar por si próprios, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Mas a gente não tem uma rede hoteleira, a gente não tem restaurantes, assim, que vão poder atender um público, né? No nosso município, nós lá no nosso município de Floriano Peixoto, temos um restaurante, assim, que serve almoço e jantar durante a semana, e tem outros que servem lanches, né? Então, é um município, gente, de 1.800 habitantes. É um município pequenininho. Né? Então, não adianta a gente dizer que Floriano Peixoto está com o potencial de receber turistas. Não está. E eu vejo que a nossa região também sofre com isso.
Os nossos municípios, todos eles têm os roteiros praticamente estruturados, trabalham para isso, se dedicam para isso. As pessoas são dedicadas, as pessoas das propriedades são dedicadas, estão sempre querendo se atualizar. O pessoal que está à frente do turismo são os batalhadores, né? Falo dos meus amigos, dos meus colegas. Agora finalizei um curso de agente de informações turísticas, então a gente ficou desde março, várias quartas-feiras, se encontrando no Senac, em Erechim, o dia todo, onde a gente conversava das nossas dificuldades, das nossas qualidades, a gente trocava ideia, a gente falava dos nossos eventos, a gente dizia o que a gente podia fazer para nos ajudar. Foi, assim, um momento grandioso onde a gente pôde se conhecer, sabe? E trocar informações. Agora também estou fazendo, juntamente com uma leva de colegas, um curso de guia, né? De turismo também. Então, a gente tem vontade, a gente quer fazer com que os nossos municípios sejam reconhecidos, enfim. Mas, num dia desse, a gente estava numa formação e encontramos o prefeito de Gramado. E ele falou, Gramado não nasceu assim. Gramado não nasceu pronto. E aí ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse assim, sabe por que as coisas aqui em Gramado dão certo? Porque existe uma parceria. Poder público, os empreendedores, no caso as propriedades, e as pessoas que aqui moram. E precisa ter essa parceria, né? Então não adianta eu vir aqui falar que Floriano tem o potencial turístico, que Floriano é bonito, que Floriano pode receber pessoas, que Floriano tem produtos de qualidade, se a minha população que mora lá também não sentir isso. Sim, né? sim. Se a minha população também não dizer não, a gente vai fazer também a nossa parte. Abraçar essa ideia, abraçar, né? A causa, porque é tão bom. Eu acho assim que... Eu sou uma pessoa entusiasta que eu fico tão feliz quando os outros conseguem algo. Porque quando a gente consegue algo a nível de município, todos ganham. Sim. Todos ganham, né? É tão bom ouvir falar que Floriano Peixoto conquistou o primeiro lugar, o segundo lugar, Floriano Peixoto ganhou um prêmio, Floriano Peixoto foi destaque nisso, foi destaque naquilo. Quando fala Floriano Peixoto, fala todos que lá moram. Todos. Não fala só a vinícola, não fala só a cachaçaria. Fala de Floriano Peixoto. As pessoas vão pensar, onde que é Floriano Peixoto? Tem uma curiosidade interessante que quando a Vinícola Zanivan participou da primeira Expo Inter lá em Esteio, Esteio, cara. A Fernanda, que é uma das filhas lá do dono, teve que fazer um mapa, Ronan. Fez um mapa, imprimiu na impressora. Pra saber onde é que era. Fez um pontinho lá, e daí quando as pessoas chegavam e perguntavam, mas aonde fica Floriano Peixoto? Ela mostrava, Floriano Peixoto fica em determinado local. Cara, que massa, meu. Então essas são as dificuldades que a gente tem enquanto município pequeno. E as nossas propriedades integrantes aqui do roteiro, uma das principais dificuldades, eu vou falar de Floriano, tá? Talvez as outras regiões da sua realidade, né? Se identifiquem também, de uma certa forma. As nossas propriedades estão carentes de mão de obra. É isso que eu falo. Elas não vivem só de turismo. Então, elas não têm mão de obra suficiente para estar com a propriedade pronta para receber. Vocês sabem como é que é as propriedades do interior, né? Elas precisam de muito cuidado. Sim. É o gramado que cresce, né? É o mato que toma conta lá do jardim. Então, demanda tempo para tu cuidar do jardim, para tu cortar o gramado, para tu juntar o lixo, para tu colocar as tuas coisinhas, todas elas num determinado lugar. Muitas vezes, as propriedades do interior, elas têm vários segmentos. As propriedades do interior têm a produção agrícola, tem gado de leite, tem os animais domésticos, enfim, tem a horta, tem o pátio, tem alguma pessoa talvez mais de idade que mora junto na propriedade. Então, assim, daí da onde vai achar tempo para estar disponível? Então, quem vive do turismo acaba fazendo só isso. Né? Demanda tempo só para isso. Agora, quem faz como um hobby, digamos assim, é um pouco mais difícil. E você sente uma resistência em relação aos proprietários mostrarem a sua propriedade ou abrirem as portas da sua propriedade para as demais pessoas? Não é todos, né? Eu digo assim, que as propriedades são praticamente que nem a casa da gente. A gente... Talvez eu goste muito de receber visita. Você talvez não. Entende? Então, assim, todos vão querer abrir as portas da sua propriedade para receber
As pessoas vão querer... Porque, assim, ó, abrindo a porta da tua propriedade, tu tá mostrando a tua intimidade, Claro, de uma certa forma. Sim, mas também a tua identidade, né? A tua identidade, mas ao mesmo tempo as pessoas vão ver como que é a tua vida. Claro. Então, eu acho que as pessoas também têm essa dificuldade. E sabe o que acontece com as propriedades também? Como elas querem fazer 100% bem feito, elas se cobram demais. Então, eu percebi que quando a gente fez do piloto... tomara que elas me escutem, depois elas não briguem comigo, né? Acho que elas ficaram uns 15 dias, assim, com uma ansiedade. Ah, mas imagina... Sabe? De tá tudo preparado. E tá tudo certo, de né? tá tudo organizado, pra depois ainda... Eu lembro que quando a gente chegou no final, a gente fez um brinde. Eu disse assim, então, agora vocês podem brindar e deu tudo certo. Foi tudo muito bonito. Se tem alguma coisa pra melhorar, nós vamos melhorar no conjunto. Né? Nós vamos melhorar juntos. Então, assim, existe sim essa dificuldade de abrir as portas, assim, da tua propriedade. Algumas propriedades também, né, Ronan? Tem a questão dos animais domésticos, né? Muitas vezes, assim, a gente sentiu um pouco de dificuldade. A propriedade tem, por exemplo, os cachorros soltos, né? Quando tu vai receber visitantes, eu posso adorar cachorro. Sim, mas tem quem não gosta. Você pode não gostar, sim. né? E os animais de estimação, automaticamente, eles vêm para junto de ti. Claro, normal. Então, assim, eu tenho essa questão também. As propriedades também, por exemplo, podem ter, vamos citar um exemplo, galinhas lá no pátio, que a maioria das propriedades do interior tem. Sim. Aí, como faz? Tu vai fechar? Tu não vai fechar? Então, assim, ó, tem toda uma questão, sabe, das propriedades também entenderem que algumas coisas elas precisam se doar, algumas coisas elas precisam fazer, e algumas coisas também elas têm que estar parceira também de dizer assim, ó, não, eu vou colaborar com algumas coisas, eu vou me doar um pouquinho mais, eu vou me doar um pouquinho menos. E eu acho que todo mundo é livre para a partir do momento de dizer, não, eu não quero mais, eu não estou me sentindo bem em não estar recebendo as pessoas também, tá? Ou eu não consigo. Ou não era o que eu esperava, não era o que eu esperava, eu não consigo, porque tem algumas propriedades que foram muito francas com nós, assim, quando a gente iniciou, que chegaram e disseram, nossa, eu queria muito, mas eu não consigo. Eu não tenho tempo, eu não tenho gente disponível, eu não tenho mão de obra suficiente, eu não tenho como fazer. Então, isso também a gente acha que é saudável, né? As pessoas também chegarem e dizerem que não conseguem e que não podem, né? E, por exemplo, assim, esses cursos que você mencionou no começo do podcast, que as propriedades que adentram nesse encanto do interior, elas precisam passar por um curso ali e tal, até questão de recepção dos convidados, dos visitantes. Esse curso, ele é ministrado pela prefeitura? Como é que funciona isso? Na realidade, os primeiros cursos, né, que nem a gente estava conversando, eles foram ministrados pelo Senar. Né? Uma parceria, então, Emater, Senar... Gratuito. Gratuito. Tá? As pessoas faziam esses cursos, mas a gente está sempre disponibilizando cursos para eles, né? Nós temos também parceira nossa, que é a CIAS, né? Que é a Associação Comercial aqui do município de Getúlio Vargas, que também disponibiliza cursos, né? Para os nossos nucleados, para o pessoal que é associado à CIAS e o pessoal que faz parte do roteiro. Então, cursos, assim, a gente está sempre disponibilizando. E a gente tem um grupo, enfim, das propriedades e tal, e a gente coloca lá no grupo, ó, saiu tal curso. Por exemplo, esse de agente de informações turísticas, a gente divulgou para eles. Vocês querem estar participando? É só se inscrever, é só participar. Então, as propriedades que, se quiserem se integrar a nós, né, nesse novo modelo aí que a gente pensa em reestruturar, contando já com as propriedades que sempre foram parceiras, se tiver que fazer algum curso, né, de boas práticas, enfim, alguma coisa, a gente sempre vai ser parceira de estar disponibilizando para eles. Ah, que legal. De antemão, já vou deixar um abraço pro Gustavo Amarante, foi quem indicou a Silvana, é um amigo pessoal meu, acredito ser um amigo pessoal teu também. E nessa linha, a propriedade dele tem 140 anos com a família dele lá no Vale do Rio Bonito. Existe alguma propriedade, claro, deve existir com certeza, mas vocês têm esse conhecimento, em Floriano com tanto tempo assim na mão do mesmo proprietário? Deve ter, viu? Eu não vou saber te dizer o nome dos proprietários, mas tem propriedades lá em Floriano Peixoto que foram uma sucessão, né? Que ainda tem, às vezes, a casa construída lá pelo bisavô, pelo avô. Tem ainda? Tem propriedades lá em Floriano Peixoto, sim. O município de Floriano Peixoto, quando a gente começou a falar, eu até tinha citado, né?
quando foi distrito, antes de ser município, que era aqui de Getúlio Vargas, distrito, praticamente tinha 4.000 habitantes. Bastante. Então, assim, a população diminuiu muito. E o nosso município, ele é pequeno de população, mas ele é grande de extensão. O território é enorme, né? O território é enorme. Nós fizemos divisa com Getúlio Vargas, com Centenário, com Sananduva, com Áurea. Então, Charrua também, Charrua. Então, a gente, de extensão territorial, o nosso município é grande. Né? Então, a gente tem propriedades assim que, claro, a gente já anda quilômetros para ter uma propriedade. Né? Antes as casas eram muito próximas, né? Existiam muito moradores próximos, existiam as comunidades, né, mais assim assíduas, onde tinha os eventos e tal. Hoje tem comunidades já que não fazem mais, né, eventos. Enfim, a gente tem praticamente 18, 19 comunidades do interior. Isso que eu te pedi, quantas comunidades tinha? Comunidades do interior. Então, de 18 comunidades do interior, né? Que ainda realizam as suas festas, ainda realizam essa questão aí que é tradicional, né? Tradicional. Então, a gente tem propriedades bem antigas lá no município de Floriano Peixoto também. E aproveitando, né, agradecer o Gustavo, né? Ele me disse, eu fiz um podcast lá com o pessoal, vai lá, vai falar de Floriano Peixoto, e eu agradeço ele e principalmente vocês pelo convite. Muito obrigado. Silvana, o que tu pode deixar de recado para proprietários que querem adentrar no turismo, que desejam que a sua propriedade seja reconhecida, que seja vista, sabe? Até por uma questão de preservação, para o pessoal que é da cidade, que não teve o contato com o interior também, ver como é a vida do campo. E recado para deixar para essas pessoas? Tu sabes que, falando também na minha concepção pessoal, eu acho que a pandemia veio, né? Ela trouxe um monte de coisas ruins para nós, não tem como a gente dizer que não. Mas ela veio de uma certa forma, assim, para talvez trazer as pessoas de volta para a natureza e para o interior, né? Quantas vezes a gente parou para contemplar o pôr do sol, para dar uma olhadinha na lua, para pisar na grama, né? Para caminhar ao ar livre, para olhar, tipo assim, a gente tá caminhando ao ar livre, olhar o que tem de bonito, olhar na beira da estrada uma flor, olhar, escutar o canto do passarinho, escutar o barulho da água. Então, eu acho que a tecnologia, ela veio, né, para nos ajudar em todos os sentidos. Mas ela também nos afastou dessas coisas naturais, desse encanto que a gente tinha e que ainda a gente tem no interior. Né? A gente tem esse encanto. Então, esses municípios pequenos, esses municípios de interior, têm tudo isso. Né? Então, assim, o recado que eu dou para as pessoas é que elas valorizem o lugar em que elas vivem. Né? Se eu valorizo o Floriano Peixoto, de uma certa forma, eu estou transmitindo uma coisa boa de mim, né, para o meu município, para as pessoas que lá residem. Se você valoriza Getúlio Vargas, se você valoriza Sertão, Ipiranga, enfim, se você valoriza o município que tu mora, de uma certa forma você está transmitindo para as pessoas que vêm visitar o teu município também aquela energia boa. Né? Dizem que santo de casa não faz milagre, mas a gente precisa valorizar o que é nosso. A gente precisa divulgar o que é nosso. A gente precisa fazer com que as coisas do nosso município sejam reconhecidas. Né? E eu acho que o nosso município de Floriano Peixoto, as pessoas são muito acolhedoras. As pessoas são muito, assim, de receber as pessoas ainda. Sabe aquela característica do povo do interior, né? Eu acho que quando deu a pandemia também, que a gente teve que se afastar das pessoas, né? Porque a gente é muito de chegar, apertar a mão, abraçar, ter aquele contato. As pessoas sofreram muito com isso. Então, assim, nós temos um povo muito acolhedor, não só em Floriano Peixoto. Todos os nossos municípios de interior aqui têm belezas magníficas. E o recado que eu dou para as pessoas, né, que hoje estão nos ouvindo, enfim, é que a gente precisa nos unir. Né? A gente precisa nos unir não só nessa parte do turismo, em todas as coisas que a gente queira que dê certo. Se a gente tem uma união, independente de partido, independente de time que eu torço, independente de religião que eu acredito, a gente é ser humano, né? E uma coisa também que eu digo para as pessoas, porque muitas vezes assim, eu acho que está falando porque é politicagem. Não. A política, ela faz parte da nossa vida, a política saudável, né? Aí as pessoas dizem assim muitas vezes, eu não quero fazer parte da política porque porque isso, porque B, porque está desacreditada. A gente faz política desde que a gente levanta até quando a gente deita. A gente faz política na sociedade, na escola, no posto de saúde. A gente faz política da forma que a gente Num relacionamento, é política. Isso aí. Então, a forma que a gente trata as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter essa empatia. Tá faltando muito nas pessoas uma coisa que a
que a pandemia nos tirou foi essa questão da empatia, de entender o lado do outro, de escutar, de conversar, de também se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que o recadinho que eu deixo é que a gente tem que valorizar o que é nosso. A gente tem que se unir a nível de região, a nível de município, a nível dos moradores locais. E, claro, a gente tem que divulgar o que a gente tem de bonito. Dizer que Floriano Peixoto vai ser um potencial do turismo, não temos condições para isso. Mas nós temos coisas muito boas lá no nosso município que, com certeza, nós temos que fazer com que as pessoas conheçam. Que nem você me falou. Não sabia da cachaçaria, não sabia do vinho, não sabia, talvez, das festas de etnias. Sim, de uma certa forma, a gente tem que divulgar e tem que trazer as pessoas da região para o nosso município. Até pra gente apreciar o nosso próprio local, né? Isso. Até estendo o convite, tanto para os Anivan quanto os São Isidoro, se quiserem fazer parte do podcast, que veio, conte suas histórias, que eu acho que vai ser muito legal. Com certeza. Se tiver esse interesse, às vezes eu sei que o pessoal do interior tem um pouco mais de resistência quanto a conversar com o público, contar a história e tal. Mas é aquela história como você contaria tomando um chimarrão, sabe? É isso aí. Mas com certeza, muito obrigada, eu agradeço por eles, eu acho que eles vão gostar, né? De estar contando a história deles, porque assim, toda a história, ela carrega com ela um monte de dificuldades. Sim. Né? Não é à toa que eles chegaram onde eles chegaram, não é à toa que as propriedades que hoje têm um potencial um pouquinho maior estão onde estão. Né? Existe uma dedicação, existe um apreço por aquilo. E quando a gente fala da questão do turismo, a gente tem que gostar. Né? Lembra que a gente estava conversando, vamos falar do Gustavo. Ele ama o que ele faz. Sim, tá ele dentro fala, dele. Ele fala assim com um amor, com uma coisa assim tão boa para quem escuta, né? Então, outra coisa que eu deixo de recado é que a gente tem que gostar do que a gente faz, a gente tem que amar o que a gente faz. E eu tenho certeza que o pessoal que está fazendo parte do roteiro, que talvez venha fazer parte do roteiro, é porque gosta do que faz, porque gosta das suas propriedades e com certeza vai se sentir super bem em estar contando a história, em estar recebendo as pessoas e mostrando o seu produto. E claro, ninguém vai fazer isso sem pensar na rentabilidade. Não, com certeza. Né? Sim, todo mundo precisa financeiramente. Tem que manter também, lógico, né? manter as propriedades. Tudo tem custo, né? Que nem o pessoal aqui da vinícola, da cachaçaria, enfim, da agroindústria que fazem parte e tal. Tem custo para envasar o vinho, para colocar o rótulo, para colocar a embalagem, para estar participando das feiras. Tudo tem custo. E até eu digo, se tem pessoas que estão escutando nós aqui, nunca foram em uma propriedade do interior, vão um dia conhecer. Tu vai chegar lá, o pessoal vai ter um café, vai ter um pão, vai ter um queijo, vai ter um salame, eles vão fazer você se sentir em casa. Ou às vezes até mais confortável que em casa. Com certeza. Porque essa cultura do interior, ela deve ser mantida e vivida, porque ela é muito legal. É muito. E a gente precisa muito dessa questão, né, de saúde mental, né? Hoje em dia, a gente está muito carente, né, de saúde mental. A gente tem que pensar na nossa saúde física, óbvio. Mas aí, a gente fala dessa questão do turismo de natureza, né? É tão bom para a nossa saúde física, mas faz tão bem para a nossa saúde mental. Né? Eu brinco assim com o pessoal. Se você não caminhou na natureza, se tu não fez um pedal na natureza um dia, tu não tomou um banho de rio, faça. Vá fazer. Não tenha medo para você ver como você sai de lá mais leve. É incrível. A energia que tem a natureza é uma coisa fantástica. É verdade. Silvana, muito obrigado por ter aqui, por ter conversado, por ter vindo, disponibilizado teu tempo. E espero que a gente possa ter mais encontros como esse. Com certeza. Muito obrigada, então, a você que esteve, então, sintonizado aqui nesse momento de conversa, de bate-papo, que nem tu falou, né? Querem conhecer Floriano Peixoto, está sempre de portas abertas, nos procurem nós lá na Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto. Logo mais a gente vai ter, então, a nossa festa alemã e polonesa. Se você tiver interesse em estar participando, você que está nos assistindo, também nos procure. São muito concorridas as nossas festas, assim, em questão de meia hora nós vendemos 750 ingressos para a festa italiana. Caramba. É muito concorrida, a alemã também é bem concorrida, mas sempre sobra alguns ingressos, então você que tem interesse em estar lá participando da gastronomia, da cultura, e daí na alemã vai ser chopp, né? Sim. A bebida tradicional. Pode estar nos contatando que a gente vai ficar muito feliz. E o contato para pessoas, se vocês querem agendar as visitas, faz o contato
pela prefeitura? Pode fazer pela prefeitura. Então eu vou deixar o telefone embaixo aqui. Isso, daí tem o nosso site também, tem a nossa página oficial da prefeitura no Facebook. Vou marcar também vocês. Tem a página oficial da prefeitura no Facebook, tem o nosso site, que é a Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto, lá tem o contato de todas as secretarias, tem o contato direto lá da prefeitura. Se quiserem também, depois você pode marcar minha rede social. Marco, me procurar, sim, com certeza. que aí a gente vai fazendo esse contato e espera receber todos vocês. Certo. Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Certo, valeu pessoal, um abraço.